Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like para fortalecer. Hoje, terça-feira, tem bastante novidade aí sobre o nosso Coringão. O árbitro da partida contra o Grêmio deu uma declaração aí meio polêmica. Vai ter aí as falas do André Sanches. Também o Corinthians tem uma nova dívida aí para a Prefeitura de São Paulo. Também a declaração do Cássio após a partida do Grêmio, elogiou bastante o elenco aí do Corinthians. E o Andrés falou sobre a contratação de um jogador aí que é ídolo do Palmeiras. Então, pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians. Bom, como a gente sabe, o Caio Max Vieira aí, né, o árbitro da partida entre Corinthians e Grêmio, que acabou no empate em 0-0, foi muito criticado pelos dois lados. Mas principalmente pelo lado do Corinthians, que acabou a partida com 9 jogadores em campo, por causa da expulsão do zagueiro Marlon e também da expulsão do Otero. Vale lembrar, para quem não viu o jogo, o Darlan do Grêmio tomou um cartão amarelo, depois fez uma falta que também era para cartão, o juiz não deu. O Otero foi expulso com 2 cartões amarelos, só que no começo do lance que ele tomou o segundo amarelo, ele sofre uma falta, o juiz não dá, o lance corre, ele faz a falta e é expulso. Então, fora a expulsão do Marlon, que pra mim é questionável, que ele vai pra dar o bote na bola, erra, o jogador do Grêmio chegou primeiro, ele faz a falta. Amarelo, ponto. Mas aí tem muitas discussões, tem ainda também o lance do Cantígio, que ele puxou o jogador do Grêmio, ele já tinha amarelo, matou um contra-ataque. E aí, ao meu ver, era pra ter sido expulso também, só que aí o juiz falou que já tinha apitado o final do primeiro tempo. Então, polêmicas e polêmicas. O André Sanches foi no Twitter, na conta oficial dele, e reclamou bastante da arbitragem. Vamos ver o que o Andrés falou. Tivemos mais uma arbitragem bizarra na Neoquímica Arena. Um juiz despreparado não pode apitar um jogo do tamanho de um clássico nacional, como é Corinthians e Grêmio. E aí ele apontou os lances, falou do lance do Darlan, do Marlon e do Otero, além dos erros contra o Sport e também contra o América Mineiro, que a gente foi eliminado na Copa do Brasil. E para finalizar, o Andrés falou que vai entrar com um ofício na CBF e que esse Caio Max Vieira não apita mais jogos do Corinthians. É isso mesmo, isso que o Andrés afirmou, que o Caio Max Vieira não apita mais jogos do Corinthians. Beleza, só que quem tá falando, não sei mais quem que o Andrés é do Corinthians. Particularmente eu não sei, porque ele pediu licença, não é mais o presidente. Então como que ele pode afirmar que vai entrar com ofício, que vai não sei o que, se ele tá de licença? Você vai e pede licença do seu serviço, certo? Aí você vai e fala, não, vou fazer tal, mas você tá de licença, meu filho. Você tem que definir o que você quer pra sua vida. Então, concordo, esse Caio Max Vieira já vem prejudicando o Corinthians há um bom tempo. E aí, como a gente viu no jogo contra o Grêmio, não foi só o Corinthians que ele prejudicou. O Cantígio no lance lá foi polêmico também. Ele, na minha opinião, errou, certo? E já se provou ser um árbitro muito fraco. Muito fraco. Não pode apitar mais nenhum jogo. Essa é a realidade. Mas aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre a declaração aí do André Sanches sobre o árbitro Caio Max Vieira? E aí, o outro lado da história, na súmula, o Caio Max afirmou que o Eduardo Ferreira e o Jorge Calil, que são diretores do Corinthians, estavam ali na zona mista, na saída do intervalo, começaram a xingar o árbitro. Falaram, vocês estão caindo na pressão deles, seus covardes. Pô, aí o árbitro coloca na súmula pra prejudicar o Corinthians, certo? Mas olha a atuação do árbitro, velho. Olha a atuação. Não foi que ele errou só contra o Corinthians. Ele é um árbitro ruim, mau. O cara é mau. Não sabe apitar, não aguenta pressão. Isso que não tem torcida, hein, família? Não tem torcida, só quem é da diretoria lá presente no estádio. E o cara se perdeu.
Aí ele vai, coloca na súmula, aí o Corinthians recebe uma punição, uma multa, sei lá o que, porque os caras chamaram o árbitro de covarde, porque ele tava caindo na pressão dos jogadores do Grêmio. Essa é a CBF, rapaziada. Essa é a CBF. Podem aguardar aí que já já vem alguma punição, alguma coisa pro Corinthians aí, porque sempre que aparece alguma coisa na súmula, o Corinthians é prejudicado. Mas aí, rapaziada, o que vocês acham dessa situação aí do árbitro relatar na súmula que os diretores do Corinthians o chamaram de covarde? E agora mudando de assunto, mas aí o teor do Corinthians continua naquele pessimismo, rapaziada. A Prefeitura de São Paulo entrou na justiça contra o Corinthians e cobra 22 milhões de reais. O Corinthians vai tentar um acordo aí, porque alegaram uso indevido de espaço público, só que o Corinthians não quer pagar esses 22 milhões de uma vez, ele quer fazer um parcelamento, assim como tudo no Corinthians, tudo é parcelado, e nunca paga parcela, né? Aí depois vem com juros, correção monetária, e aí de 22 milhões vai para 30. E a diretoria finge que nada tá acontecendo, tá tudo certo. Eu vou explicar rapidinho para quem não entendeu o que aconteceu nesse caso. Era um local que foi cedido gratuitamente, certo? Gratuitamente ao Corinthians em 1996, certo? Lá em 96. Passaram-se aí 13 anos, aí na gestão do Kassab, aqui que foi prefeito aí de São Paulo, eles desacordaram, certo? Falou, não, vamos pegar o terreno de volta. Aí, em agosto de 2013, a justiça determinou a retomada de posse em um processo aí que era para recuperar o terreno para a prefeitura. Isso foi julgado lá em setembro de 2014 e o Corinthians perdeu em todas as instâncias. E também ficou acordado que o Corinthians teria de pagar por todos os meses anteriores. E aí, lá em 2015, o Corinthians realmente parou de usar o espaço e devolveu à prefeitura. 5 anos depois, em 2020, chega a cobrança de 22 milhões de reais. Mas aí eu quero entender como que a prefeitura cede um local gratuitamente, em 96, e depois começa a cobrar do clube. É isso que eu quero entender. Não tinha ninguém na gestão para falar, isso aqui tá errado, o pessoal tá cedendo aqui pra gente, mas a gente vai ter que pagar lá na frente. Não tinha ninguém? Ou então vem alguém do Corinthians e fala, a prefeitura cedeu o espaço e agora tá querendo cobrar, isso tá errado. Eu quero entender o que aconteceu, porque não é possível a gente dever 22 milhões de reais do nada. O espaço era do Corinthians de 1996 para frente. Foi cedido gratuitamente. E aí agora vem a cobrança. Não dá para entender, família. Não dá para entender o que acontece com a prefeitura e com a gestão do Corinthians que finge que, tá tudo certo. Comente aí, rapaziada. Qual que é a opinião de vocês sobre mais esse episódio que o Corinthians fica devendo na justiça, dessa vez aí para a prefeitura de São Paulo? E agora falando sobre o nosso goleiro Cássio, ele deu uma declaração após a partida elogiando muito a postura da equipe do Corinthians, que pra mim também foi exemplar. O time entregou a vida dentro de campo e o Cássio falou o seguinte: uma das coisas que foi mais é que foi expulso 1, foi expulso 2 e em nenhum momento ficamos lamentando. Só corremos, só o que o professor pede. Mas em especial quero falar do Bruno Mendes, que entrou. Estava jogando, saiu, estava treinando pra caramba e hoje entrou e jogou pra caramba. Tu é fera, cara. Eu mudei algumas palavras aqui porque senão o YouTube vai cortar o vídeo por causa de palavrão, mas o Cássio elogiou bastante o grupo e principalmente o Bruno Mendes, que pra mim tem que ser o titular no lugar do Marlon, certo? Ele entrou ganhou a chance lá contra o Atlético Paranaense, foi expulso num lance que ele foi ingênuo. Isso aqui eu tenho que falar. Ele foi mal no lance, foi expulso. Depois o Marlon começou a ter sequência e nunca mais deram chance pra ele. Pô, é o cara que a gente vem pedindo. Aí agora ele vai ter uma sequência, porque o Marlon tá suspenso agora contra o Coritiba. É o Bruno Mendes que joga. Eu quero ver se na próxima rodada vai voltar o Marlon, ou então se o Gemerson já vai estar liberado. Se o Gemerson estiver liberado, Gemerson e Gil.
Caso contrário, pra mim, tem que ser Bruno Mendes e Gil. E aí, rapaziada, qual que é a dupla de zaga do Corinthians que vocês desejam ver? E aí, pensando na situação do Gemerson, ainda com a Covid, o Marlon ou o Bruno Mendes? E antes da última notícia, rapidinho, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Se quiser trocar uma resenha no Instagram, só dar um salve lá, @JohnDoTimão, família. Bom, e o André Sanches, antes aí de desvincular todo com o Corinthians, falou sobre a não contratação do Dudu na época em que ele fechou com o Palmeiras. Vale lembrar aí que o ano era 2015, o Dudu estava negociando com o Corinthians e com o São Paulo, e aí no final da semana fechou com o Palmeiras. O Andrés falou o seguinte: quem contratou o Dudu foi o Corinthians. O Dudu se apresentou no Palmeiras com passagem paga pelo Corinthians e com o visto pago pelo Corinthians. O doutor Mário Gobi não quis assinar o contrato, que achou que era caro, baixinho e não sei o que. Estava fora do Brasil e é um direito dele. Bom, não sei se essa declaração do Andrés hoje é para tentar desestabilizar a campanha do Mário Gobi ou se realmente entrou no assunto e ele quis falar. Mas não sei se o Dudu teria dado certo no Corinthians, até porque a imagem que eu tenho hoje dele é de um jogador do Palmeiras, aquele jogador chorão que a gente viu, e pipoqueiro contra o Cássio. Então, falar hoje, 2020, sobre o Dudu no Corinthians, inaceitável. Em 2015, sem dúvida que eu via com bons olhos. Era um atacante de muita qualidade e que, ia chegar pro Corinthians, um time que tava com a estrutura muito boa. 2015 foi o ano que a gente foi campeão brasileiro. Tava com o time redondinho, entendeu? O ataque em 2015, Wagner Love e Malcom, podia ser Wagner Love e Dudu, certo? Não tirando o mérito do Malcom, que foi um jogador muito importante pra gente. Só que a gente viu também a importância do Dudu no futebol brasileiro. Mas aí também, erro do Mário Gobi, que não quis contratar o jogador, mas fechou com o Pato, fechou com fulano, ciclano, beltrano. Isso ele não fala, entendeu? Só quer criticar a gestão atual. Os erros dele lá no passado, apaga. Então, não dá pra confiar em Andrés, não dá pra confiar em Mário Gobi, dá pra confiar em Duílio, não dá pra confiar em ninguém, rapaziada. Essa é a grande verdade. Mas aí, família, o que vocês acharam dessa notícia aí, declaração do Andrés, que o Dudu quase fechou com o Corinthians, só faltou o Mário Gobi assinar? Comente aí a opinião de vocês e se vocês aprovariam a chegada aí do Dudu ao time do Corinthians em 2015, hein, família? Vale ressaltar isso aí. Fechou? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!